em que nós vamos ter a oportunidade de apreciar o parecer, o relatório do nosso relator, senador Vital do Rego. Esse relatório, senhor ministro, ele é um resumo e um trabalho muito competente do senador Vital do Rego de todas as reuniões que foram feitas ao longo do ano de 2012, em que tivemos a oportunidade, aqui na subcomissão temporária sobre aviação civil, de fazer uma análise bem aprofundada dos problemas e das necessidades do setor da aviação civil em nosso país. Antes de passar a Vossa Excelência, senhor ministro, a palavra, eu quero convidar o relator, senador Vital do Rego, que possa trazer ao conhecimento dos membros da subcomissão o seu relatório. Com a palavra, o senador Vital do Rego, relator da subcomissão temporária sobre aviação civil. Presidente Flecha Ribeiro, minha saudação, meu abraço, meu apreço a Vossa Excelência, igualmente ao presidente da Comissão de Infraestrutura, senador Collor de Mello, que tem sido, como Vossa Excelência, um permanente força e estímulo para a conclusão dos nossos trabalhos. Quero prestar duas homenagens antes de iniciar a súmula, o resumo do nosso trabalho, que é um trabalho de fôlego desta comissão. A primeira, ao nosso grande idealizador, ausente por motivo justificado, ainda encontra-se licenciado, exercendo as suas atividades de secretário de governo do Estado de Tocantins, o senador Vicentinho Alves. Ele, como comandante, apaixonado no setor de aviação civil, como um jovem aviador, enveredou por esses caminhos desde da sua juventude e procurou aqui no Senado abraçar essa causa, idealizou essa subcomissão e enfrentou na presidência dos nossos trabalhos as 19 reuniões. Infelizmente, ao final dos nossos trabalhos, por um motivo de conveniência do governador Siqueira Campos, o nosso senador está exercendo uma função fundamental no equilíbrio político do Estado de Tocantins e está afastado temporariamente. Deverá voltar ao convívio das nossas atividades no dia 24 desse mês. Foi substituído à altura pelo senador João Costa, que é um companheiro muito querido e compõe conosco a vice-presidência dessa comissão. Uma outra homenagem, dizer que como o meu pai, em memória, minha eterna bússola e meu eterno guia, me ensinou, eu não acredito em coincidências, mas na força do destino operado por Deus. A nossa comissão encerra os trabalhos com a presença do ministro Moreira Franco, nos dando a honra de sua presença. E esta Secretaria de Aviação Civil ganha um novo plano de voo, com a presença de um homem que associa múltiplas atividades na sua história. A história de um técnico, a história de um homem público, a história de um homem que sabe aliar a competência, a sensibilidade de gestão, o trato e a elegância no tratar, com a firmeza na condução da coisa pública. Por isso que o nosso esforço em entregar esse trabalho, e aí quero também mencionar a flexibilidade com que o presidente Collor de Mello nos deu um novo prazo para coincidir com a conclusão deste na presença do ministro Moreira Franco, cujo relatório final deverá ser votado, espero, na sessão de logo mais. Senhoras e senhores senadores, é com enorme satisfação e, acima de tudo, com o sentimento do dever cumprido que venho apresentar o relatório
da Subcomissão Temporária sobre Aviação Civil, a SISTAC. A SISTAC, como é do conhecimento de todos aqui presentes, foi criada no âmbito da Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado Federal, em 9 de fevereiro de 2012, em virtude da aprovação do requerimento 68 de 2011, apresentado pelo plenário da própria comissão. E quero crer que, neste pouco mais de um ano de atuação, ela atingiu plenamente os seus objetivos. A aviação civil, senhor presidente, tem passado por transformações profundas nos últimos anos. Transformações estas que colocam uma série de novos desafios para os órgãos encarregados de planejar, regular e fiscalizar o setor. No âmbito institucional, passou-se de um modelo em que toda a gestão era centralizada no DAC, Departamento de Aviação Civil, do Comando da Aeronáutica, para um modelo em que apenas o controle do tráfego aéreo e a investigação de acidentes aeronáuticos permanecem sob responsabilidade militar. Hoje, a Presidência da República é assessorada pelo CONAC, Conselho de Aviação Civil, órgão de natureza interministerial. A formulação de políticas para o setor é feita pela Secretaria de Aviação Civil, da Presidência da República, órgão civil com status de ministério. Já a regulação e a fiscalização dos serviços aéreos da infraestrutura e da infraestrutura aeroportuária e aeronáutica são realizadas pela ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, autarquia especial, dotada de autonomia financeira e independência administrativa. E se a empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária, a Infraero, empresa pública subordinada à ASAC, continua a administrar 66 aeroportos federais, a verdade é que já temos 4 aeroportos, São Gonçalo do Amarante, Guarulhos, Viracopos e Brasília, concedidos a iniciativas privadas, enquanto outros 2, Galeão e Confins, tiveram sua concessão autorizadas pelo Conselho Nacional de Desestatização. No campo regulatório, passou-se de um sistema de controle da oferta de serviços aéreos regulares, que, de certa forma, protegia as empresas estabelecidas contra a entrada de novas competidoras, para um sistema de livre iniciativa, consagrado pela Lei 11.182, de 27 de setembro de 2005, a mesma que criou a ANAC. Todas essas mudanças no arcabouço institucional e organizacional do setor, senhoras e senhores senadores, vieram acompanhadas de um expressivo crescimento da demanda. A ascensão de classes sociais com acesso aos bens de consumo aumentou a frequência nos aeroportos, fazendo com que o número de passageiros transportados cresça na ordem de 12% ao ano desde 2003. Forjou-se, assim, um cenário extremamente complexo, desafiador, e tanto mais complexo e desafiador na medida que estamos na iminência de receber em nosso país eventos mundiais de enorme magnitude. Foram essas as circunstâncias, senhor presidente, que aprovamos nessa Comissão de Serviços de Infraestrutura o requerimento 68, criando a Subcomissão Temporária de Aviação Civil, com a finalidade de, abro aspas, realizar num prazo de 12 meses, ciclo de debates sobre a situação de todos os segmentos da aviação nacional. Ao longo de 12 meses, realizamos 19 audiências públicas. E essas 19 audiências públicas, com mais de 60 autoridades ouvidas representativas do setor, tivemos a oportunidade de ouvi-los dos mais diversos segmentos relacionados na aviação civil. Foram ouvidas aqui, por exemplo, autoridades na área governamental, representando desde a SAC, da Presidência da República, a Agência Nacional de Aviação Civil, a Infraero e até os ministros do Turismo, da Fazenda e de Minas e Energia. Também foram ouvidos representantes das empresas operadoras, da indústria aeronáutica e de diversas associações e sindicatos que congregam aqueles que atuam no ramo da aviação civil. E buscou-se ainda a opinião de especialistas que contribuíram para o debate com o conhecimento acadêmico e a experiência acumulada em anos e anos de acompanhamento no setor.
O resultado desse amplo processo de discussão estão condensados nas 260 páginas desse relatório. Nelas estão devidamente sistematizadas diagnósticos e recomendações para os seguintes temas: Marco Regulatório Geral, ou seja, Código Brasileiro de Aeronáutica. Planejamento e coordenação do Sistema de Aviação Civil. Estrutura da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. Infraestrutura aeronáutica e aeroportuária. A articulação entre aeroportos e cidades. A interiorização do acesso à aviação. A investigação e prevenção de acidentes, o abastecimento de combustíveis, a formação de recursos humanos, a indústria aeronáutica e a aviação geral. A este último tema, por sinal, dedicamos bastante atenção, senhor ministro, na medida em que, o Brasil, embora possua a segunda maior frota de aviação geral do mundo, com aproximadamente 14 mil aeronaves, não temos ainda o que poderíamos chamar uma política pública voltada para este segmento. Praticamente toda a reestruturação da aviação civil ocorrida nos últimos anos teve como foco exclusivo a aviação comercial, de modo que optamos por trazer à ribalta a aviação geral, debatendo exaustivamente questões como a interlocução com o setor, o acesso a aeroportos, a regulação e a fiscalização técnica. Estas, senhoras e senhores senadores, senhor presidente, as considerações iniciais que gostaria de fazer sobre o relatório da subcomissão temporária sobre a aviação civil, que submeto ao exame de todos aqui presentes. É evidente que não esgotamos a discussão. Estamos conscientes também de que todas as propostas aqui apresentadas devem ser objetos de uma acurada análise da SAC e de todos os órgãos congêneres e de uma profunda reflexão. De qualquer maneira, o que posso afirmar é que o conteúdo destas 260 páginas é fruto de um intenso trabalho e dedicação de pessoas, e presto uma homenagem a todos os técnicos que trabalharam conosco nesta matéria, que se debruçaram sobre o assunto, que colocaram no papel a sua visão sobre o setor, que participaram das 19 audiências públicas promovidas pela subcomissão e que não se negaram, enfim, a dar sua contribuição num tema de enorme relevância para o país. A estas pessoas, em especial, como já fiz no início desta modesta fala, ao senador Vicentinho Alves, que hoje encontra-se em licença, idealizador e arquiteto desta subcomissão, que comandou de forma entusiasmada todas as fases do trabalho, presto a minha homenagem e externo a minha admiração e o meu reconhecimento. Concluo, senhor presidente, senhor ministro, colocando-me à disposição das senhoras e dos senhores senadores para os esclarecimentos que julgarem necessários. Estão aqui e passo às mãos do presidente Flecha Ribeiro o nosso relatório e tenho a honra de entregar o relatório final ao ministro Moreira Franco.